Olá, já estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima noite para todos nós. Eu tenho certeza que essa live vai ser que nós possamos viver um período de muitas experiências aqui. Sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que já estão entrando na nossa live de hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma live que vai acrescentar muito na sua vida, vai alimentar as tuas emoções, vai alimentar a tua alma e vai alimentar o teu espírito. Eu estou muito feliz, gente, porque essa live de hoje é uma live muito especial. É com uma pessoa muito querida, que eu tenho um amor, mas um amor assim de todo o meu coração por ela há anos. É uma pessoa que tem me ajudado em cada momento da minha vida. Ela tem me orientado, né? Tem sido a minha mentora espiritual. Então, olha que privilégio, gente, que nós temos hoje, de ter uma pessoa realmente que tem uma vida e uma vida de grandes vitórias, de muito sucesso em muitos sentidos. Então, muito bem-vindos a todos vocês aqui. Olha, eu tô muito feliz que a Maris, Rayane, seja bem-vinda. Você tá tudo certinho? Tudo bem, todos vocês? Sim? Se vocês estiverem me ouvindo bem, por favor, só dá um sinalzinho de um ok, tá bom? E manda o seu coraçãozinho aqui. Ângela, Ronigma, que saudade, minha linda, maravilhosa. Carlos, seja bem-vindo. Eduardo, seja bem-vindo. Estevinho, te amo demais, meu grande irmão do coração. Eduardo, Gisele, seja bem-vinda. Isabela, Cláudia, sim, Alzira, minha mãezinha maravilhosa, tá sempre com a gente. Todos vocês, Cordeiro tá aqui, ó, Marleide, sim, seja todos bem-vindos, Sam, Pet, Maria, também minha sogrinha tá aqui, que coisa boa. Gente, eu vou pedir para vocês um grande favor, porque essa live vai ser uma live muito maravilhosa, que vai acrescentar, enriquecer demais o seu coração, a sua vida. Então pega esse aviãozinho que tem aí do seu lado e compartilha com pelo menos, chama umas 10 pessoas da tua rede de relacionamento para estar nessa noite, nesta live, comigo, Michele Lopes e a pastora Carminha, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhosa vai ser maravilhoso todo esse tempo que nós vamos estar juntos, tá certo? Hoje, o assunto de hoje, nós vamos falar sobre ansiedade. Será que todos nós, né, ou grande maioria das pessoas, estão se sentindo ansiosos nesse período de pandemia? Como lidar com tudo isso? Como conviver com essa situação, não é verdade? Porque nós estamos vivendo um tempo de muitas incertezas, de muitas instabilidades, muitas dúvidas. O que é que vai ser o meu amanhã? Como eu vou viver, como eu vou fazer, isso em vários sentidos. Nós estamos vivendo uma fase de fato, nos reinventar, de trazer um novo sentido para a nossa vida, uma nova forma de caminhar. Isso gera dúvidas, isso gera incertezas, e o nosso coração, muitas vezes, por sermos humanos, por mais que de repente você que está aqui comigo, né, tenha uma vida espiritual, uma vida com Deus, você é um ser humano que tem sentimentos, tem pensamentos, você enxerga a vida de determinadas formas, diante de todas as suas experiências do passado. E aí, tudo isso que nós estamos vivendo gera, de fato, alguns sentimentos no nosso coração. E esses sentimentos nem sempre são os melhores sentimentos, né? Será que esses sentimentos vêm da parte de Deus? Será que não vêm? Então, nós precisamos sim ter o autocontrole. Deus está conosco, eu acredito nisso, mas nós também temos que fazer a nossa parte para que nós possamos conseguir realmente nos restabelecer e andar segundo os princípios de Deus e a boa vontade de Deus. Então sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Eu estou esperando a pastora Carminha entrar, tá bom? Aninha, acabou de entrar aqui, Cláudia, linda, Rodolfo tá aqui, seja bem-vindo. Maris, Cris tá aqui também, Sueli. Sejam todos muito bem-vindos, gente. A Lisa, maravilhosa. Fiquem com a gente até o final dessa live, porque eu tenho certeza que o que você vai ouvir aqui hoje vem da parte de Deus, né? Vai ser uma live que vem dos céus para o teu coração, para que você possa se revigorar, se renovar, sim, se reinventar e trazer uma nova história de vida para você. Então, fique firme com a gente até o final, tá bom? Tô esperando aqui a pastora Carminha entrar.
para fazer a nossa live, e assim que ela entrar, eu já vou pedir para que ela nos solicite e a gente começa a nossa live. Enquanto ela não entra, eu quero falar sobre ela. Gente, a pastora Carminha é uma pessoa muito especial e talvez muitas pessoas que estão aqui também conhecem a pastora Carminha. Se você conhece, dá um sinalzinho, envia aí um coraçãozinho e compartilha essa live com um monte de gente que precisa ouvir todo esse conteúdo. Eu tenho um carinho enorme por ela, porque de fato eu sinto que ela é uma pessoa muito especial, ela é uma pessoa muito conectada com Deus e tem um ministério de pastoreio há muitos anos, ela com o pastor Onei, que é o marido dela. Eu vejo eles como um grande casal, exemplo pra gente, né? Eu sigo muito a conduta de vida como casamento deles. É um grande exemplo, é um amor, é uma alegria ver os dois juntos, né? O Estevão que está aqui, que é filho dela, a Aninha também, sabe o que eu estou falando, isso é verdade. Então é uma vida que não só fala, não só prega, mas de fato vive. E ela nos ensina, assim como o pastor Onei, também esse caminho, às vezes nem de falar, só da gente ver, né? Como um pai ensina um filho, muitas vezes o pai fala, filho, não faça, mas se ele faz, qual é o grande resultado na vida do filho? É uma ação incorreta, né? Fazer o contrário daquilo que está sendo ensinado. Por quê? Porque o exemplo, ele grita muito mais, ele fala muito mais. Então eu vejo na pastora Carminha, no pastor Onei, pessoas realmente que não precisam nem falar. Só o olhar deles, só o período de convivência com eles, você sabe o que eles estão realmente vivendo. Então são pessoas exemplares para a gente poder seguir e realmente ter como um elo de afinidade, de relacionamentos. Então, gente, eu só vou checar aqui se eles estão tendo alguma dificuldade, tá bom? Na nossa conexão. Aguarda aí só um pouquinho. Ó, eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca faço, tá? Vou abrir a porta aqui, ó, e chamar o maridão, ver se ele consegue se conectar lá. Fábio, dá uma olhadinha com o pastor Onei se eles estão tendo dificuldade de entrar na live. Eu ainda não vi a pastora Carminha, tá bom? E fala pra ela me solicitar. Ó, quem sabe faz ao vivo, né, gente? É assim. Tá bom? E olha só, o nosso assunto de hoje é sobre ansiedade. Então a pastora Carminha, ela vai falar aqui hoje com a gente sobre como a gente pode tratar a ansiedade nesse momento da pandemia, porque aumentou demais, né, a ansiedade das pessoas. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil, ele é o número 1 em ansiedade. Foi feita uma pesquisa em junho do ano passado, de 2019, pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Como eu trabalho muito com inteligência emocional, muito com o trabalho de desenvolvimento humano, então eu sou muito inteirada em muitas coisas que acontecem no meio de desenvolvimento humano, de inteligência emocional. E essa pesquisa me chamou muito a atenção, porque eles dizem que 9,3% das pessoas brasileiras vivem crise de ansiedade. E aí são medicadas, né? São pessoas que precisam ter um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico. E muitas pessoas, inclusive no meio cristão, elas se negam a aceitar que precisam de uma ajuda de um psicólogo, de uma parte psiquiátrica. Porque se conectou muito essa visão da psiquiatria com pessoas que têm algum tipo de distúrbio e que é totalmente disfuncional. E isso é um tabu que o Brasil, principalmente, tem quebrado essa percepção, né? Então, nós temos que entender que, como seres humanos, nós temos o corpo, a alma e o espírito. E o nosso corpo, ele pode se adoecer. E a gente tem que ir no médico, procurar um médico para tomar todos os medicamentos. As nossas emoções, elas também podem adoecer diante dos nossos pensamentos, da nossa psique. E por que não procurar ajuda, né, de pessoas profissionais dessa área? Eu trabalho muito fortemente com isso. Sim? Ó, a pastora Carminha já chegou, vou colocar ela aqui. Vamos ver, ó. Já estou incluindo a pastora Carminha aqui e já vamos começar a nossa live, tá, gente? Fiquem em paz. Oi, Michele. Tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. E a senhora? Tudo bem. Que coisa boa. Obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço, Michele, essa oportunidade de nós estarmos conversando sobre esse assunto tão importante que é a ansiedade. Eu louvo a Deus por esse privilégio e também louvo a Deus muito pela sua vida. Obrigada. Você foi uma pessoa muito preciosa na minha vida, no meu ministério, quando fiz a formação de coach com você, Master Coach, o Ressignificar, foi tantos cursos que passamos juntas e recebi muitas ferramentas preciosas que tenho aplicado no meu ministério, na minha vida particular. E para mim é um privilégio, uma alegria de estar com você nessa live, Michele. Que bom, pastora. E olha, eu estava falando aqui para todo mundo que eu me sinto honrada. De todo o meu coração, eu falo assim, com muita verdade, me sinto muito honrada da senhora ter aceitado o meu convite, esse desafio da gente estar aqui superando essas redes sociais e poder levar uma mensagem para um caminho hoje diferente, né? Do que normalmente talvez se tinha no presencial. Então, eu tenho certeza que através desse caminho das lives, do Instagram, depois esse documentário todo vai para o YouTube também da MoveMind. É uma forma da gente chegar até as pessoas e esse conhecimento tão rico que a senhora tem, realmente poder ajudar muita gente dentro da palavra, dentro de tudo aquilo que a senhora também se desenvolveu nesse projeto todo que nós fizemos juntos de inteligência emocional, né? Sim, então, eu me sinto muito feliz, viu? Muito obrigada. Bem, obrigada, querida, também a você. Obrigada. Pessoal, então, só para eu poder fechar o que eu estava comentando com vocês, quando a gente precisa de uma necessidade espiritual, a gente vai até Deus e até a palavra de Deus. E eu acredito muito que essa conexão de corpo, alma e espírito, ela é integral. E quando a gente trabalha os 3 pontos, sem nenhum tipo de preconceito, pedindo de fato ajuda, sabe? Ajuda dos homens, ajuda de pessoas especialistas, ajuda de Deus, a gente consegue se levantar com muito mais força, sabe? E essa live de hoje é para isso, para você entender que você pode buscar recursos, inclusive na palavra de Deus, tá? Então, pastora, eu queria muito que a senhora se apresentasse, falasse um pouquinho da senhora, do Ministério Apacentar, sim? Para que as pessoas possam te conhecer também. Ok. Michele, a minha vida é uma experiência muito cristã, muito especial. E nós estamos agora exercendo o Ministério Apacentar. O que é o Ministério Apacentar? É um ministério que visa cuidar do pastor e da sua família. Então, nesse ministério, nós estamos cuidando dos pastores, cuidando das famílias pastorais, fazendo mentoria com eles, aconselhamento, levando um consolo, um conforto nos momentos que muitas vezes eles passam, porque o pastor é um homem comum, é um homem normal, como qualquer outro homem. As famílias pastorais são famílias normais, como qualquer outras famílias. Então, hoje, nossas vidas, minha e do meu marido, está nesse ministério Apacentar, cuidando dos pastores, das famílias pastorais, e essa é uma alegria muito grande poder receber do Senhor essa missão e essa função de cuidar dessas famílias. Que coisa linda, gente. Olha, eu tenho um contato, um relacionamento próximo da pastora, né, e do pastor Onei também, e eles são pessoas extremamente ativas, gente. Eles acordam cedo, dormem tarde, trabalham o dia inteiro atendendo pastores e famílias, e às vezes não tem muito tempo. E eu falo assim, meu Deus, como eu quero ter toda essa energia, né, até o Senhor me chamar e poder realmente cumprir o meu propósito de vida nessa terra. E o ministério que eles têm hoje, Apacentar, é muito lindo, porque foram anos na Igreja Batista Ágape, né, da Vila Mariana, em São Paulo. Sim. Quantos anos, pastora, pastoreando lá? Nós ficamos 29 anos em Vila Mariana, na Igreja Batista de Vila Mariana. Depois, quando nosso filho faleceu, meu marido veio assumir a igreja que ele havia plantado. E aqui nós ficamos 7 anos cuidando desta igreja, e depois nós deixamos a igreja com outro pastor e fomos cuidar desse ministério, que é cuidando dos pastores, das famílias pastorais. E é bom ressaltar também, Michele, que eu sou filha de pastor, meu marido também é filho de pastor. Então, nós conhecemos o que é
se passa numa família pastoral, né? Como filhos de pastores, e agora no ministério, nós entendemos o que passa numa família pastoral, como uma família pastoral vive. Então, eu creio que por isso Deus nos chamou, nos convocou e nos comissionou para este cuidado. E é isso aí. Então, gente, todos que estão aqui, todos nós, independente da vida que você tem espiritual, somos seres humanos e todos nós precisamos de ajuda. Né? Essa é a grande ficha que tem caído ao longo de todo o meu desenvolvimento de trabalho com pessoas. Eu tenho atendido muitas pessoas cristãs e pastores, filhos de pastores, e eu vejo assim que todos nós somos seres humanos independentes. Então, essa questão de mostrar que eu sou perfeito, isso só muitas vezes nos prejudica ao invés de nos ajudar, porque a gente pode abrir nosso coração e realmente aceitar ajuda. E eu tenho visto, né? Vou começar a fazer algumas perguntas para a pastora, e eu deixo aqui muito na liberdade de voz para vocês, gente. A gente tem 1 hora de Instagram, né? Que ele nos derruba, então eu tenho que administrar. Mas vocês podem colocar aqui as percepções de vocês e também as perguntas de vocês, tá bom? Então, eu quero trazer aqui a percepção de que, pastora, eu tenho visto, né, muitos filhos de pastores decepcionados por uma vida cristã e até mesmo se suicidando, e quando não só filhos de pastores, mas esposa de pastores, ou então até mesmo pastores, é uma loucura que a gente vê psíquica, né? Que é eu creio, como eu trabalho com a inteligência espiritual na ciência, existe um plano diabólico, vamos dizer assim, claramente, para que o mundo cristão, ou a vida de uma pessoa que está conectada com Deus, seja realmente sacada ali, roubada, né? Diante dos propósitos que Deus tem para a vida de cada um de nós. E isso é muito forte, triste, mas ao mesmo tempo traz nos alerta daquilo que a gente pode trabalhar também com a vida de muitas pessoas, né? Pastora, eu vou começar a trazer algumas perguntas, tá? Para a senhora. Tá certo. Para que a gente possa conversar. Certo. Olha só, gente. Eu quero trazer uma percepção para a pastora e, na verdade, pedir para que ela traga também a sua percepção. Como é que a senhora tem visto a ansiedade tomar conta da população nesse meio de pandemia, né? Que eu acredito que deve ter tido uma grande piora. E o que mudou de algum tempo para cá, inclusive no mundo cristão, porque a senhora tem lidado muito com essas famílias. Como é que a senhora tem percebido essa questão da ansiedade? Michele, a ansiedade, eu queria começar dizendo que a ansiedade é algo natural, comum em todos nós. Qualquer pessoa humana pode ter essa crise de ansiedade, às vezes muito intensa, às vezes é uma crise de ansiedade média, às vezes é pouquinho, mas todos nós vivenciamos esse momento de ansiedade, né? Agora, a ansiedade nesse momento da pandemia, eu tenho percebido que ela tem sido muito grande pelos meios de comunicação. Os meios de comunicação geram em nós, através das imagens e das cenas, ansiedade no nosso coração. E lá em Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23, diz que os nossos olhos são a luz do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo teria luz. Mas se os nossos olhos fossem maus, todo o nosso corpo teria trevas. E quão grande seriam essas trevas, não é? Então, o que a mídia está passando todos os dias, diariamente, quase que 24 horas, são cenas destruidoras. Eu me lembro que em janeiro, no início de janeiro, quando eu estava vendo algumas mídias, televisão, Facebook, apareceram cenas chocantes lá na China. Era o coronavírus que estava começando ali na China. Então, eu vi pessoas caindo, desmaiando, em plena rua, vi aquelas filas quilométricas, pessoas desmaiando nas filas, vi os hospitais cheios, vi as pessoas morrendo, e logo minha mente, meu cérebro, conectou com essas imagens destruidoras. E eu já comecei a ficar tensa, ficar ansiosa. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? E quando o vírus chega ao Brasil,
e chega ao mundo todo, claro que o nosso cérebro já conectou ao vírus com destruição, com morte, com pandemia, com fome, com miséria, com todas essas situações que nós estamos vivendo. Então, eu vejo que esse tempo de pandemia, a ansiedade tem sido muito grande nos corações das pessoas. E nós, os cristãos, não estamos isentos disso. Então, nós precisamos realmente trabalhar muito o nosso emocional, para que nós não caiamos nessa situação de depressão, ficarmos deprimidos, ansiosos, e nesse quadro de ansiedade que nós estamos vendo a população brasileira e o mundo inteiro vivenciando. Exatamente. A senhora falou uma coisa que é incrível, né? E olha, eu falo que se a gente seguisse tudo que está na palavra de Deus, a gente teria uma vida realmente de muita alegria, de paz e de muito É verdade. entendimento e compreensão. É Falta a verdade. gente se apegar mais e realmente buscar o conhecimento na palavra, né, pastora? Sim, Às vezes a gente olha assim até a ciência prova aquilo que está escrito na Bíblia. E aí sim, depois que a ciência prova, fala assim, gente, mas isso já estava escrito. Como sim. é incrível. E aquilo que a senhora falou agora, que os nossos olhos, se os nossos olhos forem bons, nós vamos enxergar aquilo que é bom. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo vai padecer. E é justamente isso que acontece. As pessoas. Eu já fiz várias lives aqui, inclusive eu estudo neurociência, trouxe um neurocientista e a gente falou justamente isso. Que quando os nossos olhos, né, ou então a nossa percepção é para aquilo que é ruim, o nosso corpo automaticamente sente. E a probabilidade de Exatamente. até mesmo pegar doenças é muito maior. Olha Sim, só, sim, até mesmo chegar o vírus do coronavírus, né, para a gente, sim. o nosso corpo ele pode estar mais debilitado para poder ainda realmente ter uma consequência pior. É É verdade, impressionante Michele. isso, né? É verdade. E, As nossas crenças, Michele, como você sabe disso, elas são estabelecidas pelo que vemos e pelo que é, ouvimos. Então, o que eu estou vendo é que muito das enfermidades no Brasil e no mundo é por aquilo que nós estamos vendo. Todos os uhum, dias nós estamos vendo cenas destruidoras, cenas chocantes. E isso atinge o nosso emocional, e o nosso emocional abalado, automaticamente o nosso físico fica debilitado. Então, eu uhum, acho que muitas das doenças que estão acontecendo hoje e profundas por causa do coronavírus é disso. As é, pessoas já creram que o coronavírus mata, creram que o coronavírus destrói, creram que o coronavírus vai trazer falta de ar, não vai uhum. ter ar, e as pessoas já começam a ter esses sintomas. Então, Exatamente. isso tem sido muito prejudicial. A mídia está toda hora colocando essas cenas chocantes e destruidoras. É É assim que verdade. eu tenho percebido. E a gente tem visto mesmo pessoas tendo infarto, que Sim, porque entram em desespero, né? Como a gente falou antes, já vi vários casos de suicídio, né? sim, De sim. síndrome do pânico, que a Uhum. pessoa entra em depressão. E são várias outras consequências que acabam tendo psicológicas, né? É Pastora, verdade. diante do que a senhora tem visto, assim, quais as consequências da ansiedade na vida de uma pessoa, assim, diante dos atendimentos que a senhora tem feito, né, às famílias, aos pastores? Uhum. Quais são as consequências que estão acontecendo mais fortes, assim? Michele, eu tenho visto que as consequências desse momento que nós estamos vivendo está trazendo para as pessoas uma ansiedade muito profunda. E essa ansiedade está gerando depressão nas É. pessoas. Essa semana eu vi uma cena muito chocante de um pai que tirou a vida da esposa, de duas filhas, e depois ele se matou. Ah, E sim. quando a polícia chegou na casa, eles estavam sem nada para comer. Então, o desespero Nossa. foi tão grande que a pessoa ele deve ter entrado num desequilíbrio emocional. Então, esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos vendo que há um desequilíbrio emocional muito grande nas pessoas, pelas crenças que estão sendo estabelecidas de fome,
de miséria, pessoas com medo de perder seus empregos, as empresas caindo, muitas empresas fechando. Tudo isso está sendo proveniente, são as consequências do medo, da angústia, do pavor, da ansiedade que está tomando conta do coração das pessoas, e as pessoas não estão ficando só aprisionadas dentro das suas casas, mas elas estão sendo aprisionadas dentro da sua emoção pelo medo, pelo pavor, pela angústia, pela falta de ver um futuro melhor, um futuro mais promissor. Essas são as consequências que eu tenho observado e quando eu tenho tratado das pessoas. Outro dia eu atendi uma senhora viúva, sozinha em casa, estava amedrontada, porque a família não podia chegar, os netos não podiam vir, os filhos não podiam vir, e ela estava amedrontada diante da televisão, ouvindo só notícias, 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 e eu vi o quanto isso tem sido prejudicial, principalmente para as pessoas idosas que estão sozinhas. Nós não devemos ficar com os nossos olhos nessas coisas que são destruidoras. Por isso que a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, vamos contemplar coisas boas. Vamos contemplar um cenário precioso, olhar para fora e ver o cenário de Deus, a natureza de Deus. Tirar os nossos olhos, deixar de focar nessas coisas tão destruidoras. E é verdade, essa questão do isolamento ainda mais agrava essa situação, né? Sim, porque as pessoas ficam desesperadas e uma das coisas assim que Deus tocou no meu coração, pastora, foi desde a primeira semana do isolamento começar a fazer lives. Eu fiz 40 dias direto de live, todos os dias, porque foi a forma como eu senti no meu coração que eu podia ajudar, né? Através dos nossos conhecimentos, trazendo pessoas como a senhora, para trazer uma nova visão, porque a gente precisa ouvir coisas que agregam e não que nos prejudicam, né? Então, a gente tem que tomar cuidado da nossa mente, dos nossos pensamentos. E uma coisa assim que eu digo para todos que estão aqui nos assistindo é: ocupem a sua mente, né? Ocupem. Não vivam a vida entre parênteses como se você estivesse trabalhando, se caso não está. Mas lendo um livro de qualidade, pensando num projeto, mesmo que você não tenha certeza se vai dar certo, mas a gente tem que estar, neste momento, construindo o nosso amanhã, mesmo não tendo o futuro, né, totalmente claro do que vai acontecer. Porque isso nos gera esperança e nos traz força. Exatamente. Sim, então, é muito importante a gente ter esse pensamento de não deixar a nossa mente ociosa. Porque, afinal de contas, né, aquilo que a gente já sabe, já ouviu falar, muitas pessoas já ouviram. É oficina do diabo, né? Mente vazia, oficina do diabo. E aí tem um livro que eu tenho e recomendo todos vocês aqui lerem, que é maravilhoso, que chama... que é do Napoleão Hill. Eu vou fugir o nome dele. Mas é... do Napoleão Hill. Eu vou pegar o nome dele, esqueci agora. Mas ele trabalha justamente a mente. Tá? Então, pastor, Michele, deixa eu só dar uma palavrinha mais acerca desse assunto. Eu queria dar uma palavrinha aos pais. Tá. Sabe, queridos, eu fico pensando o que é que está passando na mente das crianças e dos adolescentes neste momento. Quando eles ouvem os pais comentando, quando eles ouvem e veem a televisão, os comentários, as imagens na televisão. Então, eu fico pensando que as crianças, elas devem estar muito amedrontadas, os adolescentes também. E isso pode ocasionar a perda de sonhos, a perda de propósitos na vida. Então, eu queria dar um conselho aos pais. E eu tenho feito isso, às vezes, com os meus netos, quando eu tive a oportunidade de estar com os meus netos menores, os filhos do Estevão, não é? Eu disse ao Patrick é o menor, é o meu neto mais novinho. Eu disse a ele: filho, você sabe que você está passando por um tempo muito especial na sua vida? Nós estamos com uma mudança de mundo. Nós estamos passando agora para um novo mundo cheio de oportunidades. E comecei a levantar o Patrick para olhar lá na frente, com sonhos, propósitos e objetivos.
Porque as crianças estão presas dentro de casa, elas não podem nem descer para um playground. E muitas vezes presas em apartamentos pequenos, onde elas veem, elas estão observando os pais. Elas são um radarzinho dos pais, não é? Estão observando os pais, os comentários, a fisionomia dos pais. Então, pais queridos, cuidem bastante da emoção dos seus filhos. Procurem trazer brinquedos onde vocês possam brincar interativamente, trocar ideias com eles, começar a escrever sonhos com eles. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? O que você quer ser? Brincadeiras que levem as crianças a sonharem com um futuro melhor, com um momento melhor do mundo. Isso é muito importante, não ficar focados nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento que está provocando esses distúrbios emocionais em muitas pessoas, e nós estamos vendo agora até crianças com depressão. Perfeito, pastora, perfeito, perfeito, porque isso é muito sério, né? E a gente, como pais, avós, realmente tem que trazer luz e mostrar o lado bom de todas as coisas, né? Sim. Esses dias, a senhora estava falando, eu tenho 2 crianças de 4 anos, né? Para quem me conhece, eu tenho um casalzinho de gêmeos que foi a promessa de Deus na minha vida cumprida. Então, assim, é uma alegria muito grande. E a gente está em casa, né? Trabalhando e se virando com tudo. Então, é uma mudança muito grande, inclusive, para eles. E a minha menina, ela é muito esperta, né? O meu menino também, mas esse momento foi especial com ela. E aí, ela estava falando assim para mim, mamãe, sabe que eu estou sentindo falta? Da gente ir no shopping. É tão gostoso, né? Dar uma volta no shopping. É porque ela gosta de ir nos brinquedos, né? Sim. E aí eu falei assim, filha, eu também estou sentindo falta, é muito bom passear. Mas sabe de uma coisa? Tem tanta coisa boa que está acontecendo também agora que a mamãe e o papai estão em casa direto com vocês, né? Sim. Aí ela me deu um abraço, ela disse assim, mamãe, é tão bom ficar com você. Né? E olha que maravilha. Então, quer dizer, é a gente realmente mostrar o lado bom. Por mais que nós estamos passando por desafios como adultos, as crianças não precisam ter total consciência nesse aspecto das nossas dificuldades, mas é realmente transmitir aquilo que é o olhar positivo de todas as coisas, né? É verdade. Olha só, pastora, eu até lembrei o nome do livro, tá? Me perdoem na hora que eu fui falar, me fugiu o nome, porque eu tenho tanto livro na cabeça. Eu até escrevi aqui para vocês, chama Mais Esperto que o Diabo, viu, gente? É um livro assim que eu recomendo para todo mundo ler. Sim? A Aninha está falando assim, ó, fazer dos tempos difíceis momentos incríveis e inesquecíveis. É isso que eu acredito, Aninha. E você é uma bênção para as crianças, tenho recebido seu material das histórias, né, que a igreja pode levar. A gente leva a igreja à casa das crianças, né? Parabéns por esse trabalho. A Alcimar está falando, estou te assistindo desde Natal, né? Desde Natal. Parabéns. Olha, tem gente de Natal aqui com a gente. Parabéns por sua sabedoria, Carminha. Né? Aqui, ó, Aninha, muito sábia, bons conselhos. Parabéns, pastora. Estamos atentos, né? Aqui. Olha, tem muita gente, são muitos comentários, não dá para comentar de todos, tá? A Magali tá falando assim, ó, sugiro também o livro que é indicado, uma indicação minha também, Viva a Vida, do Max Lucado, que é maravilhoso. Ele fala sobre medo, gente. É um livro incrível. Sim? Então, pastora, continuando aqui, eu quero agora ouvir algo muito especial da senhora. O que a Bíblia diz sobre ansiedade? Fala para nós. Eu tenho certeza que a senhora vai enriquecer a gente com esse conhecimento todo da palavra de Deus. Michele, a Bíblia nos ensina que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Eu quero citar aqui uma parte, um texto da palavra de Deus, quando Jesus ele estava diante de uma grande multidão. E aí ele sobe no monte e ele começa a ensinar coisas profundas. E essa mensagem de Jesus chama-se o Sermão do Monte. E aí ele olha aquela multidão e ele percebe naquela multidão, eu quero ressaltar agora uma palavra, dizendo que Jesus, quando ele olha a multidão, ele não vê o número de pessoas, ele nos vê pessoalmente. Ele conhece a nossa vida, ele conhece os nossos sentimentos. E nós temos vários textos da Bíblia que se referem a Jesus olhando para a pessoa no meio da multidão. Aquela mulher que estava com fluxo de sangue, quando toca em Jesus, ele para. As pessoas estavam tocando nele, mas ele para. E ele diz, alguém me tocou. Isso para provar
que Jesus nos vê pessoalmente. Então, Jesus estava vendo aquela multidão. E ele percebe que aquela multidão havia uma ansiedade no coração daquelas pessoas. E ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E é interessante que, nesse ensino de Jesus, ele muda o foco daquelas pessoas. Ele chama a atenção daquelas pessoas para a mudança de foco. Ele diz: agora, olha para as aves dos céus. Elas não estão ceifando, elas não estão ajuntando em celeiros, mas Deus, o Pai, as alimenta. Eu acho muito interessante essa palavra de Jesus, quando ele mostra as aves dos céus. Outro dia, quando começou essa quarentena, Michele, eu acordei, abri a janela aqui do escritório e comecei, o dia estava amanhecendo, o sol já estava começando a raiar, e de repente, confesso que eu estava um pouco ansiosa, eu estava um pouco temerosa com tudo que eu tinha ouvido naquela noite de notícias, e de repente veio uma revoada de pássaros. Uau. E eles vinham voando, tão fortes, cantando, e entrando dentro de umas árvores que tem aqui, com as copas grandes, eles entravam naquelas copas e saíam daquelas copas e levavam no biquinho deles alguma coisa que não dava para enxergar. E ali Deus falou ao meu coração: por que você está ansiosa? Olha para essas aves, olha para esses passarinhos. Eles não trabalham, eles não estão ajuntando em celeiro, mas Deus está alimentando. Se Deus alimenta esses passarinhos, quanto mais a você, minha filha, quanto mais a nós, homens de pequena fé, isso que Jesus falou. E eu fiquei dizendo: puxa, Senhor, obrigada por esta lição desse dia. Mas Jesus, ele continua falando àquela multidão. Ele muda o foco daquela multidão para um outro cenário lindo. Ele diz: agora, olha para os lírios do campo. Olha como eles estão vestidos. Eles não fiam, eles não tecem, eles não costuram as suas roupas. Mas eu visto. E eu te digo que nem mesmo Salomão que foi o rei de Israel, e foi um rei que teve muitas glórias. Jesus disse: eu te digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus alimenta as aves dos céus, se Deus veste os lírios do campo, quanto mais a nós, que somos criaturas feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, o que a Bíblia nos ensina, Michele, é que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Porque por mais ansiedade que nós temos, que nós venhamos a ter também, nós não podemos acrescentar um minuto na nossa vida. Eu estou aqui com você falando, conversando com você. Nós temos agora pessoas que também estão nos ouvindo. Mas nós não sabemos se vamos conseguir terminar essa live. Ninguém sabe. É verdade. O ar que nós estamos respirando agora é dado por Deus. A vida é dada por Deus. Então, não precisamos ficar ansiosos, mas pôr a nossa confiança no Senhor, o Deus que nos criou, o Deus que nos colocou neste mundo, nesse momento, nessa oportunidade, para sermos diferentes e fazermos a diferença. É isso que a Bíblia nos ensina, Michele. Uau! Ai, meu Deus, meu coração se encheu agora. Amém. Eu creio que o coração de cada um que está ouvindo aqui, eu estou vendo os comentários, linda mensagem de Jesus, uau! Deus sempre cuidando de nós, que bênção ouvir vocês. Deus cuida dos seus, né? Estou vendo aqui tantas mensagens de todas as pessoas que estão participando. Eu tenho certeza que tem enchido o coração de fé, de esperança, Amém. de renovo para aqueles que estão participando da nossa live hoje. E Amém. olha, eu creio nessa palavra. E eu sinto, sabe, pastora, que Deus fala para a gente através de pequenos sinais. Sim. E às vezes, se a gente está ansioso, né? A gente acaba não se atentando àquilo que Deus está nos mostrando. Às vezes a resposta vem através de uma borboleta que passa na nossa frente. É verdade. Ela estava falando dos pássaros.
O Fábio estava aqui em casa esses dias porque nós somos seres humanos. É como a Sim. senhora falou, todos nós sentimos ansiedade em algum Sim. momento. O problema é quando ela não é controlada, né? Sim. E aí entra num desespero profundo. E o Fábio estava no momento que eu não estava aqui, eu estava fazendo gravação de cursos, que logo a gente vai ter os nossos cursos online também, daqui a pouco a gente anuncia Que aí bom. para vocês. Que bom. E ele estava aqui com as crianças no quintal, fora de casa, e ele estava orando e falando com Deus, e a Valentina brincando no quintal junto com ele. E quando ele terminou de falar com Deus, veio uma pomba branca e pousou do lado da piscina, bem pertinho dele. E ainda ele falou assim para a Valentina: olha o papai do céu mostrando uma resposta para o papai, filha. E Amém. eles contemplando aquela pombinha. Então, e isso é uma verdade, né? A preocupação nos gera a ansiedade. Mas a gente tem que entender que o dia de amanhã pertence ao Senhor, não pertence Sim. a nós. Às vezes a gente está Verdade. preocupado com como que eu vou pagar a conta amanhã, porque essa está sendo uma realidade de muita gente. O que eu vou pôr na minha Exatamente, mesa Michele. para comer amanhã. Mas a gente tem que entender que o amanhã pertence ao Senhor, né? Sim. Nós podemos planejar, nós podemos fazer sonhos, nós podemos programar muitas coisas e devemos caminhar nessa direção, porque não podemos também nos acomodar. Temos que ser aqueles homens Exatamente. que foram, que cuidaram dos seus talentos, não é verdade? Multiplicaram os seus talentos. Mas também nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Exatamente. E que o tempo é do Senhor. E ele diz na palavra que 1000 anos é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1000 Exatamente. anos. Então a gente está preocupado com o que vai acontecer o mês que vem, o ano que vem, ou esse ano. Mas Deus pode fazer de um dia ser uma multidão de coisas que poderiam ter acontecido em 10 anos na nossa vida. Não é verdade? Exatamente. Isso é fé. Isso é fé. É. Os planos pertencem a nós fazermos, mas o Senhor é que vai confirmar cada um deles. Exatamente. Por isso a importância do ensino de Jesus. Não ande ansioso, mas confia. Põe a tua vida nas mãos de Deus e confia de que Ele é que vai te dar o ar que você está respirando, vai te dar saúde, vai te dar energia, vai te abrir as portas no momento certo e na hora certa. Esse é o ensinamento profundo da palavra de Deus, não é, Michele? Que coisa linda, né, pastora? Como Deus é verdade. Nos ensina, né? Sou apaixonada por esse Deus, viu? Eu também. Pastora, Eu também. e como que a gente pode tratar a nossa ansiedade diante da palavra de Deus, né? Se tudo isso vem de Deus e está escrito na palavra, nós, como seres humanos, como é que nós podemos agir nesse momento? Sei. Michele, quando a gente está feliz, quando a gente está muito realizado nas nossas vidas, nós não temos tempo para ficar ansiosos. Ao contrário, a alegria é tão grande que a gente quer dar um passo adiante, dar um passo adiante. Estamos plenamente felizes. A palavra de Deus nos dá uma receita muito preciosa para tratarmos da nossa ansiedade. E essa receita está no Salmo 1. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado. A palavra bem-aventurada quer dizer não somente feliz, mas é mais do que feliz. Quem é mais do que feliz? Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. O não assentar nessa roda de escarnecedores, de blasfemadores, de pecadores, é muito importante. Nós não estarmos assentados no meio de pessoas que são pessoas que só ficam para baixo, só ficam com comentários negativos, com traição, maquinando coisa má. É importante nós não estarmos sentados neste meio. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo, que é mais do que feliz, aquele que medita. A meditação é algo maravilhoso, é algo fantástico. Quando nós estamos meditando na palavra de Deus, isso significa que nós estamos colocando alicerces firmes, alicerces profundos. O alicerce da nossa vida fica com profundidade, bem estabelecido. Uma casa, quando tem um alicerce profundo,
bem feito, vem a ventania, vem os terremotos, e ela está lá em pezinha. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando você está meditando na palavra, você está colocando raízes na palavra, fundamentos da palavra de Deus na sua vida, no seu coração, na sua alma, você vai ser como uma árvore. Aí ele faz o exemplo de uma árvore frondosa, que está na beira do riacho, na beira do rio. Ela dá o fruto na estação própria. As folhas não caem, está sempre verdinhas, viçosas. E mais uma coisa importante neste salmo: tudo o que faz prospera. Quando nossas bases e os nossos fundamentos estão na meditação da palavra de Deus, Michele, nós somos orientados, nós somos dirigidos. A sabedoria de Deus vem para nossas vidas e muitas vezes nós agimos no sobrenatural de Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Nós somos mais que vencedores. E a palavra de Deus nos garante: seremos prósperos. Tudo que nós fazemos, há prosperidade. A prosperidade na família, a prosperidade nos nossos relacionamentos, a prosperidade na nossa profissão, a prosperidade financeira, em todos os pilares da vida. Amém. Nós somos prósperos quando nós estamos meditando na palavra de Deus, colocando nossas raízes nos ensinamentos da palavra de Deus e não ficamos assentados jogando palavra fora, jogando pensamentos fora e nos contaminando com comentários que não levam a nada e que muitas vezes não edificam. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Outra coisa, uma receita também muito preciosa que a palavra de Deus nos ensina é esta: analisemos os nossos caminhos, experimentemos-los e voltemos para o Senhor. Como é importante, Michele, a análise nos momentos de tensão, nos momentos de ansiedade que nós passamos. Parar e analisar, isso é de grande importância. Analisar os pontos positivos daquele momento. Analisar os pontos negativos daquele momento. Transformar os pontos positivos mais positivos ainda, mais vigorosos, mais vitoriosos. E os pontos negativos, transformá-los para se tornarem pontos mais positivos. E depois o texto diz: agora, depois dessa análise, dessa experiência, volta para o Senhor. Entrega os teus planos ao Senhor. Confia nele. Uau. E ele tudo fará. Eu acho fantástico essas experiências na palavra de Deus. Meditar, analisar o momento e voltar para o Senhor. E ali ele vai te restabelecer. E sabe o que vai acontecer, Michele? Olha para o alto. Fica como a águia. Vocês vão ter voo altaneiro como o da águia. Vocês vão voar e não vão se cansar. Interessante que a águia, ela tem uma figura muito linda. A águia, ela não cisca. A águia, ela voa, e voos altos e altaneiros. A águia, ela não fica olhando para baixo, mas ela olha para cima. E ela voa para numa distância muito grande e muito alta. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é isso: os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, voarão e não se fadigarão. Agora é o momento de nós esperarmos no Senhor. Agora é o momento de nós pararmos e meditarmos na palavra de Deus. Agora é o momento de nós fincarmos nossas estacas, nossas vidas na rocha, que é Jesus Cristo, e subirmos com asas como águia. E a promessa de Deus é que nós vamos voar, nós não vamos cair, nós não vamos nos cansar e nós vamos ter voos altaneiros. E quando nós descermos para buscar o nosso alimento, o nosso voo é certeiro e o nosso alvo é certeiro. Eu fico encantada com isso. Coisa linda. E eu digo para você, Michele, que isso não é uma teoria na minha vida. Isso é prática na minha vida. Houve uns momentos na minha vida que experiências foram muito doloridas. E você conhece essas experiências. No momento onde eu perdi um filho muito amado. Um filho muito querido. E a tendência
que estava vindo no meu coração era de ficar olhando para baixo. Parece que tudo tinha se acabado na minha vida. Os sonhos tinham terminado. Mas naquele momento, o Senhor levantou meu rosto. E o Senhor me levantou e colocou nos braços. E eu comecei a enxergar minha vida, confiando no Senhor, que eu poderia ser uma águia para voar novamente. E voar e não me cansar. E dali o Senhor renovou as minhas forças, renovou os meus sonhos, renovou minha esperança. E eu estou continuando até agora nessa força do Senhor e subindo para estar com o Senhor e receber dele toda a orientação. Isso é confiar, né, pastora? Sim, isso é sim, confiar. sim. E eu acho que o que a gente está vivendo nesse momento, né, que é um grande desafio, como muitos que estão aqui com a gente já passaram por outros desafios, né? Sim. É que nesse momento todos nós estamos juntos. Como o meu Sim. marido diz, na Estamos no mesmo mesma barco, né, tempestade, né? O Fábio diz o seguinte, que nós estamos numa tempestade, todos nós estamos numa tempestade. Só que cada um com o seu barquinho e cada um está conduzindo o seu barco nessa tempestade de uma forma diferente. Então, Verdade. isso realmente muito preocupante para todos nós. Mas em algum momento da nossa vida, você que está aqui com a gente deve ter passado por algum desafio. E você se levantou, ou tem se levantado, tem buscado Sim. forças, né? É trazer à nossa memória aquilo que Deus já fez por nós no passado. E ter a Exatamente. confiança de que Ele vai continuar fazendo. E agora, mais do que nunca, talvez é o nosso grande teste. Ou eu confio, ou eu confio. E se a palavra de Deus diz, então ele há de se cumprir. É uma questão de tempo, né, pastora? É verdade, Michele. Eu lembro também, Michele, o que o salmista disse. Ele fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de Nossa. onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É interessante essa sugestão, essa coisa do salmista dizer: levanta o teu rosto. Nós sabemos, Michele, que quando nós estamos com o nosso rosto e o nosso olhar para baixo, nossa fisiologia tende a ficar depressiva, a ficar em estado de derrota, de desânimo. Mas quando nós erguemos os nossos ombros, levantamos o nosso rosto, nós não conseguimos ficar tristes, nós não conseguimos ficar em estado de derrota. Por isso que o salmista diz: levanta o seu rosto. Olha para Deus. Né? Se posiciona. Posiciona, levanta, olha para Deus, que é de lá que vem o socorro do Senhor. Interessante essa posição de levantar. Nós não podemos agora ficar curvados, olhando só para essa situação que nós estamos vivendo agora no momento. Nós devemos levantar o nosso rosto, olharmos para o Senhor e clamarmos ao Senhor. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Onde nós estamos clamando? Para quem nós estamos clamando, né? Há muita gente clamando para o governo, por uma ajuda do governo. Outros clamando dentro das empresas: por favor, não me demita. Eu quero ter meu trabalho aqui, nem que seja para diminuir o salário. Outros estão clamando dentro dos bancos, pedindo empréstimo. Onde nós estamos clamando? Onde você está clamando? Clame ao Senhor. Ele diz: clama a mim, e eu vou responder, e eu vou anunciar coisas grandes. Não são coisas pequenas, Michele. Deus diz que anuncia coisas grandes. Amém. Ele nos dá uma visão grande. Ele nos dá uma visão poderosa. Clama a mim, e eu vou anunciar coisas grandes e firmes. Não são coisas vulneráveis, coisas que podem cair, mas são firmes, sustentadas no seu poder. Então, esse é o momento que nós temos que olhar para o alto. É de lá que vai vir o nosso socorro, é de lá que vai vir a nossa esperança, é de lá que vai vir a nossa cura, é de lá que vai vir a transformação. Hoje eu vi no Facebook o Papa convocando a todos a fazerem um jejum, a clamarem a Deus. Por que o Papa está falando isso? Por que muitos pastores estão fazendo isso?
Por que que até o presidente Bolsonaro pediu para que a nação toda jejuasse e clamasse a Deus? Porque é só Deus que pode transformar esta situação no Brasil e no mundo. E esta situação nas nossas vidas. O momento que nós estamos vivendo, só Deus pode transformar. Por isso que ele diz, clama a mim. E ele vai responder e vai nos anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. É incrível isso, né? Maravilhoso. A Sandra linda, né? Maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande por ela também. Tá aqui, ela estava falando o seguinte, já tem um tempo que ela colocou essa mensagem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E essa Sim, é uma grande verdade, é buscar realmente a Deus e saber sim, que Ele sempre nos acrescenta, né? Com a sua é verdade. bondade e misericórdia que Ele tem sobre nós. Pastora, que coisa mais linda. Michele, só mais esse texto da palavra de Deus que diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Amém. Queridos, vocês que estão aqui nesta live, busque a Deus de todo o coração, com sinceridade, sabendo que Ele está diante de você. E se você buscar de todo o coração, você vai achar a Deus. E você vai ver quantas maravilhas Deus pode operar na sua vida e através da sua vida. Amém, amém. Pastora, estamos terminando. Pois é, querida. Puxa vida, passou uma hora que a gente nem viu e que alimento, acho que foi nossa grande refeição, não só do dia, acho que da semana, do mês, da nossa vida. Amém, querido. Foi Esse muito momento, gostoso. né? Foi muito gostoso. A gente tem que ir já encerrando, porque senão o Instagram ele nos derruba Sim. automaticamente. Mas eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, a sua disposição em estar falando e trazendo toda essa palavra da parte de Deus para encher nosso coração de fé, de esperança, de acreditar no amanhã, acreditar, Amém. né, que a Sim. nossa vida não nos pertence, mas pertence ao Senhor. E eu aprendi isso, né, pelas experiências práticas da vida. Entendi que a nossa Sim. vida não nos pertence. E se a gente entender isso, o nosso coração se acalma mais ainda. Então, eu quero te agradecer muito por esse momento. Foi incrível, foi deliciosa a nossa Para mim live. que foi um prazer, Michele. E antes da gente, né, de eu passar a última palavra para a senhora, só quero anunciar para todos vocês, se vocês não estavam me acompanhando ainda, né, no Instagram da Michele Lopes, aqui em cima, olha, tem o endereço. Então, eu convido todos vocês a curtirem a minha página, a começarem a me seguir. Eu sempre trago muitos conteúdos. E Deus colocou uma coisa no meu coração, pastora, que a partir de segunda-feira, essa próxima segunda-feira, dia 18/5, eu estarei 6 segundas-feiras fazendo Sim. live no Instagram, onde eu estou desenvolvendo as pessoas no seu lado humano. Então, eu vou trazer técnicas, ferramentas, tudo na prática, para que essas pessoas possam realmente virar a chave e ter uma mudança completa de vida. Então, eu convido todos vocês, 6 segundas-feiras, a partir da semana que vem, onde eu vou estar trabalhando a vida de vocês e eu vou entregar o máximo do meu melhor com ferramentas práticas. Então, eu vou deixar depois nos meus stories o endereço do Telegram, onde eu vou deixar também ferramentas que vocês vão baixar lá no Telegram, da MovieMind, da Michele Lopes, tá bom? Então, gente, muito obrigada por todos vocês estarem aqui com a gente. Pastora Carminha, a gente tem um minutinho só para encerrar. Deixa suas palavras finais para a gente. Muito obrigada, viu? Obrigada à senhora e ao pastor Onei também. Eu que agradeço, Michele, por esta oportunidade de estar com você nessa conversa tão preciosa e tão edificante. Eu quero dizer para vocês que estão aqui na nossa live, vale a pena acompanhar essa menina preciosa. A Michele é uma pessoa muito preciosa, que vale a pena realmente vocês receberem essas ferramentas preciosas que ela passa. Eu estou dizendo isso porque eu recebi dela ferramentas preciosas para o meu trabalho, para a minha vida particular, para o meu desempenho. Então, vale a pena vocês seguirem a Michele, viu? Agora, minha última palavra. Eu não sei se vai dar tempo para falar isso. 30 segundos. Quanto? Agora 28 segundos. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo agora um novo mundo.
e nesse novo mundo todos